Vamos começar então. Enquanto isso, as pessoas vão chegando. A Nilza é de Joinville. Deixa eu pôr meu óculos aqui, senão judia de mim. A Rosa é de Joinville também. É, Temos o Silvio, da onde você é, Silvio. Se vocês puderem abrir a câmera um pouquinho, seria interessante. Podem também se comunicar no chat, ok? Blumenau, Silvio, bacana. Quem mais aqui? Vão dizendo para mim de onde vocês são, assim eu fico mais ou menos sabendo de onde vocês são também. Vamos lá, Edna de São Paulo, Jorge de Joaçaba, Margarete de Jaraguá do Sul, bela cidade, todas são belas cidades, né? Jaraguá eu fui mais vezes, Blumenau também já fui, São Paulo já fui, Jaraguá, Joaçaba não fui ainda, não tive esse prazer de ir até Joaçaba. Quem mais? Quem mais? Da onde são? De onde vocês são? Isabel Cristina de Joinville. Oi, Isabel, é vocês? Abram a câmera, por favor. Assim a gente pode. A Isabel Cristina eu conheci, eu acho que já foi minha aluna também, né, Isabel? A Salete, tudo bem? Ivone, tudo bem com você? Margarete. Ok, Isabel, seja bem-vinda. Isabel Cristina, saudades de você. Vão dizendo, só para que eu saiba de onde vocês são aqui. Tudo bem, Sara, a gente entende, ok? É, Quem mais? Da onde vocês são? Assim eu fico sabendo, vocês ficam se conhecendo também. Isso. Quem mais? Quem não colocou aí da onde é? Jorge, já pôs, Jorge? Da onde você é, Jorge? Eu também não sou bonito. Vocês podem aparecer aqui, tá? Não tem problema nenhum que a gente. Todo mundo aqui. É... Joaçaba, sim, Joaçaba. Ah, tá. O Jorge já tinha escrito lá em cima que era de Joaçaba. Desculpe, Jorge. O Jean é de Curitiba. Cadê o Jean? Deixa eu ver onde é que eu acho o Jean aqui. Tá lá, Jean. Abre a câmera para nós ver. Dani de Itapuí, São Paulo. Bacana. Legal, legal. Vamos lá, então. Né? Enquanto isso, as pessoas vão chegando. Todos conseguiram ler o e-book? Não, o Jorge já sinalizou que não. Podem também usar os. A Dani não, também, Dani? Não. É, Realmente é assim que acontece, tá? Então, quem não conseguiu ler, eu tenho certeza que não foi porque não quis, ok? Às vezes a vida ou pegou muito cedo, né? Chegou há pouco tempo no grupo, pegou, abaixou pouco tempo, ou a vida leva a gente assim mesmo, né? As prioridades vão chegando e as prioridades são as prioridades, né? A gente não pode deixar as prioridades de lado. É, Nós vamos ter então aqui, só estou esperando chegar mais pessoas e a gente já vai comentando um pouquinho, né? Essa questão de não ler o e-book, ela é muito fácil de entender. Às vezes a gente quer ser autodidata, né? Ser autodidata. É, a Ana Regina está dizendo que não consegue abrir porque é um site perigoso. É, use outro navegador. Então, o que acontece? É justamente isso, por isso que eu peço para entrar um pouquinho antes sempre, porque às vezes dá esse tipo de situação, né? Para as pessoas que já têm o Zoom instalado na época da pandemia, muitas pessoas assistiam cursos, assistiam vídeos através
do Zoom. Então, para quem já tem o Zoom instalado, fica mais fácil. Para quem não tem o hábito de abrir o Zoom, às vezes o próprio navegador acaba bloqueando e acaba gerando esse tipo de situação aí. Mas o que eu ia falar em relação ao e-book? Eu sou muito autodidata e eu acredito que tem alguns aqui que também sejam, até pelas respostas, né, que a gente teve lá na, na nossa enquete, numa das enquetes, né? Deixa eu pegar aqui os resultados. 12 pessoas, 41% nunca fez curso, mas estudou. Então, dá para entender que muitos de nós somos autodidatas, né? A gente procura ler, a gente procura estudar, tem vídeos na internet sobre o assunto. E o que acontece? A PNL, ela é uma técnica, ela é um conjunto de estratégias, na verdade, a gente vai ver isso depois, que não basta ler, ok? Não basta ler, não basta estudar. Um e-book que foi colocado para vocês é um e-book muito, muito simples. É, é um conhecimento muito básico e pouco conhecimento ainda. A PNL é muito mais ampla do que o próprio e-book. E o que acontece? No dia a dia, é muito difícil a gente ler livros, principalmente ler livros de PNL, que são livros caros, relativamente de alto valor, são livros não tão simples de ler. Por exemplo, os livros de Bandler e de Grinder, a maioria deles são transcrições de seminários, ou seja, é como se a gente fosse para um curso e colocasse, transcrevesse todo aquele curso para dentro de um livro. Então, muitas pessoas têm dificuldade de se colocar dentro daquele contexto. Então, são livros que muitas vezes não são de fácil assimilação, né? Eu tive um aluno da turma de pós-graduação de terapia regressiva, que ele me falou assim: Murilo, mas eu já li tanto, eu já estudei tanto, eu não consegui aplicar a PNL. E isso é muito fácil de entender. Um dos pressupostos da PNL é faça. Se você não fizer, não praticar aquilo, você não consegue desempenhar aquilo. É a mesma coisa que você ver a foto de uma comida e querer sentir o sabor, tudo, e se alimentar com aquela foto somente. Né? Você tem que experimentar, você tem que ir para a lama da experiência, ou seja, se jogar na experiência para você poder assimilar e utilizar as técnicas. Então, a PNL é um processo muito prático, logicamente que tem teoria, é necessário que tenha teoria, mas a prática é essencial para que vocês possam desempenhar e conseguir utilizar as técnicas de uma forma útil para a vida de vocês. Então, vamos lá. Estamos já em 20 pessoas. Eu vou ficar com o chat aberto aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mas a ideia é a gente procurar desenvolver o assunto, e à medida que forem surgindo perguntas e dúvidas, vão colocando no chat, vão anotando também, ok? Para que a gente possa desenvolver aqui algo bem dinâmico. Uma outra coisa tenha um papel e caneta para anotar, ok? Porque hoje a gente vai ter prática, tá? A ideia é ter prática e ter técnica também. Então, anotem para que a gente possa que vocês não esqueçam, às vezes, da pergunta, às vezes não dá para eu responder na hora, e é importante que vocês anotem as dúvidas e perguntas de vocês. Bacana? Então, vamos lá. Ok, estão conseguindo ver a apresentação? Sim? Ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa jornada. E hoje, então, é o primeiro dia, né? E o que significa ser o primeiro dia? Qual é o tema de hoje? A gente vai entrar aí, então, aberta, e a nossa intenção dentro da... Obrigada. Eu peço que fechem os seus
microfones, por favor. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ok, deixa eu ver. Perfeito. Então, a gente vai falar sobre iniciar aí esse tema dessa descoberta. E eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. A gente já conversou um pouquinho antes do início aí desse material. Tem pessoas de praticamente vários lugares, principalmente Santa Catarina, São Paulo, Paraná, que foi aonde eu direcionei muito mais esses anúncios, para que a gente possa fluir um pouquinho aqui nesse tema tão fantástico que é a programação neurolinguística. E o primeiro passo é como é que vai funcionar essa nossa jornada. Então, hoje, a gente vai falar sobre os assuntos de descoberta, a gente vai falar sobre a parte das emoções, as questões emocionais, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos básicos da PNL, e a ideia é que a gente já faça uma técnica para que você possa descobrir o seu potencial, a sua transformação positiva, ou seja, como que você sai de um estado emocional, eu não digo negativo, mas de baixa vibração, para um estado emocional de melhor vibração. Então, a gente vai aplicar essa técnica ao final do dia de hoje, da noite de hoje, para que a gente possa fluir em momentos que a gente não está muito bem e a gente possa usar essas técnicas no nosso dia a dia. Então, amanhã a gente vai falar de crenças limitantes. O que acontece com crenças limitantes? Dentro do processo de crenças limitantes, é interessante notar o seguinte: dentro da enquete que a gente teve, que a gente fez, deixa eu ver quantos por cento das pessoas responderam da parte de crenças limitantes. Não dá para falar muito em percentual, porque as pessoas podiam votar em vários itens, mas o primeiro item foi a questão financeira, ou seja, as áreas da vida. Seja bem-vinda, Cláudia de Minas. A área financeira foi a que mais foi colocada como áreas a serem melhoradas na vida. Vocês concordam com isso ou não? Sim ou não? A área financeira para vocês é importante? Então, eu não digo para todos, tem pessoas que já estão bem estabilizadas, mas a área financeira, de uma forma ou outra, pega. A segunda parte foi carreira, ou seja, desenvolver ou melhorar as questões de carreira. A terceira parte foram crenças, o terceiro mais votado foi crenças limitantes. Okay? O quarto votado foi relacionamentos. E o quinto mais votado foi saúde, depois espiritualidade e, por último, equilíbrio emocional, que foi o último colocado com 10 votos. Agora, você imagina que grande parte de tudo o que a gente vivencia como necessário ser melhorado tem a ver com nossas questões, o equilíbrio emocional? Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Ou seja, de repente, se eu estou indo mal na parte financeira, é porque a minha parte emocional também está comprometida. Se eu estou indo mal na carreira, pode ser que a minha parte de questões emocionais estejam. É necessário dar uma olhada melhor. Se eu estou indo mal nos relacionamentos, é quase certeza que eu não estou tendo um equilíbrio emocional para lidar com isso. Se eu vou falar de saúde, muitas das doenças hoje são psicossomáticas. O que quer dizer isso? Que muito da nossa saúde vem do estresse, vem das situações do dia a dia, nas questões emocionais, raiva, sentimentos negativos, emoções negativas que afetam também as doenças, inclusive as doenças orgânicas. Ok? Já se é sabido hoje. A parte da espiritualidade é uma coisa que talvez devesse ser a primeira que a gente deveria estar cuidando. Mas como que a gente vai cuidar da espiritualidade se a base da gente está desequilibrada, né? A gente fala que a PNL tem uma técnica que se chama roda da vida,
Alguém já fez essa técnica? Alguém já preencheu essa técnica? Sim ou não? E a roda da vida serve para que a gente avalie como estão as áreas da nossa vida, para que a gente possa ter uma consciência, porque o que acontece? A gente olha pouco para a gente no dia a dia. A gente não pega um dia para falar assim, deixa eu olhar minhas áreas da vida, deixa eu olhar, ver, analisar que área eu estou precisando melhorar mais. O corre-corre do dia a dia não permite que a gente faça, que a gente respire até, para que a gente possa observar e olhar essas coisas com carinho. É, então, quando a gente fala que a gente não vai bem na questão financeira, tem muitas crenças envolvidas nessa questão. Às vezes, crenças, inclusive religiosas, né? Como, por exemplo, é, uh, né? O reino dos céus é dos pobres, né? Ou seja, desde criança a gente tem a nossa mente programada, às vezes, de uma forma a acreditar inconscientemente que ser rico não é bom. Faz sentido o que eu digo ou não? Que dinheiro é sujo. Percebe que tudo isso são crenças? Logicamente que a gente vai ver isso mais detalhadamente no dia de amanhã, mas tudo isso faz com que a gente trave. Aí a gente vai para o trabalho. No trabalho, a gente não se acha tão bom, a gente não acha capaz de aprender nada, a gente não se acha, a gente começa a se comparar com os outros. E, novamente, as crenças limitantes que vão afetando a nossa vida, né? É, a gente não consegue cobrar pelo nosso trabalho quando a pessoa é autônoma. A gente acha que o que a gente cobra é caro, às vezes, ou que o que a gente está cobrando é, não é uma coisa justa, porque a gente faz com tanta facilidade aquilo que a gente acha que não deve cobrar tanto. Percebe que são todas crenças que vão afetando a nossa vida e vão fazendo com que a gente empaque nessas áreas da vida. É, nos relacionamentos. Quantas pessoas já ouviram falar do termo dedo podre, né? Principalmente mulheres falam isso, né? Sempre repetindo e escolhendo os mesmos tipos de pessoa, né? Ou o mesmo tipo de pessoa. Por que isso, né? Porque aquela pessoa, de certa forma, supre uma necessidade da gente, uma necessidade em que, se a gente não olhar para a gente, é, exatamente, Margarete, repetição de padrões. Ou seja, se a gente não olhar para a gente, o que vai acontecer? A gente simplesmente é, vai achar que esse ciclo não pode ser interrompido. Ou até um outro ciclo. A pessoa se separou naquele relacionamento e não consegue mais ninguém. Também é comum, não é? Só que ela decretou várias vezes: nunca mais quero me casar, nunca mais quero ninguém. Naquele momento de raiva, olha o que eu estou dizendo, é um momento forte de ancoragem, a gente vai falar de âncoras, ancora para o seu inconsciente que não quer mais se relacionar. E acaba não conseguindo mais se relacionar, mesmo querendo conscientemente. Porém, essa programação inconsciente está lá. Consegue entender, captar isso? Sim ou não? Então, é muito importante que a gente entenda que a maioria das questões da nossa vida estão conectadas com crenças limitantes, se não todas, tá? Eu arrisco dizer que quase todas elas estão conectadas com nossas crenças limitantes. Então, o nosso propósito entre hoje e o último dia é justamente desvendar algumas poucas pequenas partes disso, ok? Porque um estudo de PNL vai muito adiante. Então, o meu objetivo é despertar em vocês a necessidade de olhar para vocês. Não é de estudar PNL, é de olhar para vocês, é de cuidar de vocês,
A gente sempre faz planos no final do ano para o ano que vem. Nós já estamos em dezembro praticamente, e provavelmente alguns planos que você fez, talvez uma grande parte, não se realizaram agora em dezembro, nesse ano. E por que não se realizam? Porque não existe existe um sonho. Faz sentido isso? Existe um sonho, mas nem sempre existe uma ação, porque várias coisas, como crenças limitantes, impedem essas ações. Procrastinação, uma série de coisas vêm a trazer esse tipo de comportamento. Vamos compartilhar aqui. Legal. Então, e no terceiro dia, a gente vai trabalhar aqui para transformar sonhos em ações, que foi a última coisa que eu estava falando, no sentido de entender como que a gente coloca em ação os nossos planos. A gente está no final do ano e nada melhor que começar 2025 já com algo delineado e traçar essa meta, esse objetivo e conseguir atingir. Então, existem técnicas para isso. E não é uma questão de a gente colocar isso como um sonho. Muitas vezes, quando a gente coloca como um sonho, só fica no sonho, não existe ação. A questão é não ter um monte de sonhos, mas ter um monte de planos e tentar reduzir talvez a quantidade, o que é prioridade em termos de sonho e dar foco. Um grande problema que nós temos hoje, eu me coloco, porque assim como você, eu também tenho problemas, é ter foco naquilo que vai fazer. Ou seja, eu estou aqui para ensinar PNL. Até que eu chegasse aqui, vocês vão ver depois um pouquinho mais para frente, eu procrastinei. E depois vocês vão entender um pouquinho disso. Então, por que a gente procrastina? A gente quer, mas não executa. A gente quer, mas não executa. Até que chega uma hora que a gente executa ou a gente deixa aquele sonho de lado, né? Então, e também no dia 3 eu vou falar sobre, vou pedir a permissão para vocês para que eu possa apresentar para vocês uma oportunidade de continuar esses estudos, né? E no dia 4 vai ser justamente o dia para que você tome essa decisão ou não de ir para esse nova oportunidade de crescer. Então vamos lá. Também vamos ter exercícios no dia 3 e no dia 4 a gente vai ter um momento de reflexão. Então, como eu comentei no grupo, vocês vão ter um certificado. Como nem todos conseguem acessar o grupo, eu vou falar, vou explicar um pouquinho aqui como é que vai ser o funcionamento desse certificado. Então, inicialmente eu pedi nome e e-mail para as pessoas, mas eu acredito que a forma com que foi feita agora vai ficar mais simples, né? A cada aula dessa, nós vamos ter em algum momento uma palavra-chave. Então, por isso que eu falei, tenham caneta e papel para anotar essa palavra-chave. Essa palavra-chave vai servir, vão ser 3 palavras-chave, vão servir para que você possa emitir o seu certificado. O que seria injusto alguém que não assiste a aula, não vê a aula, emitir o seu certificado. Então, é necessário que seja feito um cadastro, e é justamente o link que eu coloquei lá no grupo, para que vocês façam o seu cadastro de nome, o nome que vai no certificado e o seu e-mail. E os dados, que vocês têm alguns dados ali. E na quarta-feira, na quinta-feira, perdão, será liberado então o acesso para que vocês possam emitir o seu certificado. Vai ter lá as perguntinhas, vocês vão anotar as palavras-chave e vão poder emitir o certificado de vocês. Legal? Alguma dúvida aqui ou não? Perfeito. Então eu gostaria
nesse momento, que vocês, se possível, né? Se possível, que vocês fechassem um pouquinho os seus olhos. Em todo o processo que a gente vai fazer, é necessário que a gente tenha um pouquinho de concentração, ok? Essa concentração serve para que a gente possa entrar nesses níveis de consciência e atingir esses níveis de consciência. E o que eu vou ensinar aqui já para vocês, talvez alguns de vocês já saibam, que eu vou ensinar para vocês aqui. Se todos puderem abrir a câmera, para mim ajuda, tá? O que eu vou ensinar para vocês aqui é ensinado em consultório, tá? Para pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo. Então, vocês já vão aprender uma técnica que vocês vão poder usar nos momentos em que vocês estiverem com uma ansiedade acima do normal. Eu estou vendo que, eu não sei se a Teresita está dirigindo ou não, tá? Mas se estiverem dirigindo, por favor, não se desconcentrem do trânsito, perfeito? Se alguém estiver dirigindo aí. Eu vou pedir para que vocês é, façam uma respiração. Essa respiração é a respiração que é ensinada para as pessoas que têm problemas de ansiedade. E a respiração é muito simples, tá? Já tem vídeos falando nisso, provavelmente alguns de vocês já viram, não é um segredo, tá? A respiração é muito simples. Começa com uma inspiração, contando até 5 pelo nariz, segurando, contando até 5 mentalmente, e soltando, contando até 5 novamente. Então, inspira, contando até 5, segura, contando até 5, e solta, contando até 5. Se você fechar os seus olhos, a gente diz assim, quando a gente fecha os olhos, a gente vê, a gente vê com os olhos da alma, né? Você consegue se concentrar mais, nada te tira um pouco de concentração, e isso melhora para vocês, tá? Eu vou contar uma historinha, mas eu gostaria que antes de contar essa historinha, que vocês entrassem nesse estado. Então, vou pedir para que vocês façam essa respiração agora. Iniciem lá. Cada um no seu ritmo, tá? Fechando os seus olhos, ok? E respirando. Isso. E eu vou ler uma historinha para vocês. Mas enquanto isso, respirem e vão entrando em contato com vocês, com o que está dentro de vocês. Era uma vez um jovem chamado Lucas. Ele vivia em uma pequena vila cercada por montanhas. Lucas sempre ouvia histórias sobre um jardim secreto no topo da montanha. Um lugar onde tudo florescia, as plantas mais raras, as flores mais vibrantes e até mesmo frutos que curavam o corpo e alimentavam a alma. Diziam que esse jardim tinha o poder de transformar a vida de quem o encontrasse. Um dia, movido pela curiosidade e pelo desejo de mudar a sua vida, Lucas decidiu partir em busca desse jardim. No começo, ele olhou para a montanha e ficou intimidado. Era tão alta, tão cheia de desafios. Mas um sábio que vinha à sua direção e vivia naquela vila lhe deu um conselho. Lucas, o segredo não está em chegar no topo de uma vez. O segredo está em dar o primeiro passo e continuar.
um passo de cada vez. Com isso em mente, Lucas começou a sua jornada. No primeiro dia, ele encontrou pedras, espinhos no caminho, mas também descobriu uma clareira onde plantou a sua primeira semente. E ao longo do caminho, ele foi aprendendo, crescendo e percebendo que cada passo o tornava mais forte e mais preparado para o que viria. Então, o que a gente está vivenciando nesse momento também é uma jornada. E eu dou os parabéns a cada um de vocês por esse primeiro passo. Este é o primeiro passo. Vocês estão de parabéns porque nem todos conseguiram estar aqui, nem todos se dedicaram para estar aqui, nem todos quiseram estar aqui. E vocês deixaram de fazer algumas coisas para estar com a gente aqui e aprender. E na vida tudo tem um preço. E às vezes o preço é estar presente, estar aberto à aprendizagem. Então, os meus parabéns a todos vocês por estarem nessa jornada. E falando de PNL, a metáfora faz parte da PNL. É uma das aprendizagens da PNL no curso de Practitioner. Talvez vocês devam já ter lido a Bíblia ou não, ter visto as parábolas de Jesus, porque as parábolas têm muito significado para o nosso inconsciente. Através das parábolas, a nossa mente inconsciente compreende os caminhos que a gente precisa seguir. E ela ajuda o nosso consciente a executar aquilo que é necessário. Então vamos continuar. Estão vendo a apresentação? Sim? Ok, então. Mas o que é importante o dia de hoje? Esse primeiro dia, o que a gente vai aprender que torna esse dia importante? Então, hoje a gente vai aprender a dominar as emoções, como elas funcionam e ter ferramentas, então, para transformar essas emoções. Então, como eu já disse no final do exercício, no final da noite de hoje, a ideia é compartilhar esse exercício com vocês, ok? E praticar isso no final do dia de hoje. E vocês já vão ter mais uma técnica, então, para que vocês possam desenvolver, eu não diria um controle total das emoções, porque isso é muito difícil, mas vocês terem um pouquinho mais de controle nessas questões de emoção. E vou falar um pouquinho de mim, então. Né? É, eu não quero passar aqui o currículo para vocês, porque o currículo vocês podem ler depois, tá? Eu acho que o importante, algumas coisas são importantes para que eu passe para vocês a minha jornada da PNL, ok? O que me fez chegar até aqui é porque eu falar que eu sou pai de dois filhos, eu sou casado há 34 anos, isso é uma coisa importante, se não a mais importante. Mas a gente está falando de PNL hoje. E a PNL ela foi presente na minha vida. Alguém me passou uma mensagem no privado, falou assim: puxa vida, eu já fazia isso sem ter estudado. E muitas vezes a gente descobre na sua jornada
que aquilo que é uma técnica a gente já aplicava mesmo sem consciência do que era uma técnica. Isso é muito fantástico, porque a partir do momento em que você se percebe que intuitivamente você estava usando uma estratégia, isso significa que o seu inconsciente é muito poderoso e que você precisa dar mais atenção a ele. Então saiu de um nível de inconsciência, ou seja, eu fazia coisas que eu não conseguia ter consciência, para um nível de, agora eu entendi por que que isso dá certo. Entenderam o que eu quero dizer? E isso vai acontecer com você, já aconteceu comigo e sempre vai acontecer com a gente. A gente vai estudar uma coisa e muitas daquelas coisas que são feitas a gente já fazia. E trazer para a consciência é muito importante. Então, eu trabalho com o meu foco maior sempre foi a parte de hipnose regressiva e faz mais de 25 anos que eu atendo com hipnose regressiva, com regressão e também com PNL. Comecei com hipnose e a PNL ela veio por uma necessidade de me trabalhar. Se veja, cerca de 12% das pessoas que preencheram a enquete nunca ouviram falar da PNL. Sendo que muitas pessoas também não responderam, eu acredito que muita gente nunca escutou falar sobre PNL. E PNL, vamos dizer a verdade, né? Programação neurolinguística é um nome que não agrada muito para a gente, né? Cara, programador, é uma coisa matemática, não é uma coisa assim que a gente, sabe, atrativa, né? E isso, eu tinha uma crença limitante por isso, eu não fazia, não fiz a PNL antes. Mas eu estava buscando, eu fiz um curso, talvez alguém já tenha feito, um curso estilo Leader Training, tá? Que é um curso de desenvolvimento pessoal. E nesse curso de desenvolvimento pessoal, eu fiquei sabendo que eram usadas técnicas de PNL lá. E baseado nisso, eu falei assim, vou estudar PNL. Aí eu já fazia regressão, eu já fazia hipnose, mas eu não aplicava a PNL conscientemente. E daí eu fiz o practitioner, eu fiz o master, eu fiz o trainer. O practitioner demorou um ano para fazer, o master demorou mais um ano para fazer, o trainer foi mais curtinho, foi 6 meses. E aí eu comecei a usar isso inconscientemente. E eu comecei a ensinar isso, porque as pessoas me pediam nos cursos de regressão, falavam assim, eu não entendo como você faz a ressignificação. Só que eu fazia de uma forma tão natural e inconsciente, porque aqueles conhecimentos tinham sido agregados em mim da PNL, que eu não ensinava como fazer aquilo. Daí eu passei a ensinar isso, então, na pós-graduação. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que fizeram pós-graduação comigo, né? A Ivone, a Isabel. É... Isabel acho que fez, né, Isabel? Não me lembro, acho que fez, né? Não, né? Mas a Sandra, aqui tem umas pessoas com o rosto fechado, então. E eu comecei a ensinar a Teresita, né, a PNL, e no curso de regressão tinha mais de 80 horas de PNL. Só que eu ensinava a PNL para aplicar na regressão. Não ensinava a PNL para usar na vida. É... E daí muitas pessoas me falaram assim, Murilo, você tem que dar um curso de practitioner, você tem que dar um curso de PNL, e eu relutei muito para fazer isso, para dar esse curso, que é o que a gente vai ver, se vocês me permitirem, ao final dessa nossa jornada. Então eu ensinava dentro de um contexto de PNL. E eu relutei muito, queria, mas relutava até que eu tomei uma decisão de fazer. E a gente está aqui agora. Então, se vocês viram, né, muitos entraram depois no, no nosso grupo. Nós temos o caso da alergia, que foi falado no grupo. Então, muitas pessoas entraram depois, não viram esse caso da alergia. Existe técnica de cura rápida de alergia e de fobia pela PNL, né?
E são técnicas muito simples e muito fáceis de serem utilizadas. Então, é, quando eu dava aula, eu tinha que aplicar as técnicas para as pessoas conhecerem e assim elas buscavam suas transformações na própria aula, né? E dessa forma é que surgiu então esse movimento, essa jornada da PNL, ok? Então nós estamos aqui com praticamente 25 anos de experiência prática utilizando técnica de PNL desde o início de uma consulta. Mas muita gente, inclusive no início do grupo, falou assim: ah, eu não estou mais sendo terapeuta, então isso não é para mim. Errado, tá? Porque practitioner, o nome diz practitioner é para você praticar, entenderam? A PNL passa pelo princípio de praticar em si mesmo, se autoconhecer. Porque se você não conhece a você mesmo, como que você vai querer ajudar alguém? E esse alguém pode ser alguém muito próximo, um filho, um marido, um amigo, uma amiga, a esposa, entenderam? Então, ajudar as pessoas não significa ser terapeuta. A gente, ou diferente, talvez a gente seja terapeuta e não saiba. Né? Tem aquelas pessoas que atraem, né? Tem aquelas pessoas que atraem. Puxa, por que todas as pessoas que têm alguma dificuldade vêm falar comigo? Vocês conhecem alguém assim? Né? Daqui a pouco tem alguém que quer desabafar, procura aquela pessoa. E essa pessoa pode ser você, ou pode ser alguém que se conhece. É porque você já tem essa capacidade de ajudar. E a gente vai ver hoje que a PNL nada mais é do que linguagem, comunicação e outras nuances aí. A gente vai ver o tripé disso. Então, esse sou eu, ok? Estou aqui para ajudar no que for possível, porque uma parte depende de mim, outra parte depende de você. Você já deu um primeiro passo estando aqui. Você já deu um primeiro passo lendo o e-book. Você já deu um primeiro passo estudando a PNL em outros momentos anteriores. Ok? Então vamos lá. O que é PNL? O que é programação neurolinguística? A PNL ela é um conjunto de ferramentas, tá? E esse conjunto de ferramentas, imagine que a PNL estuda a nossa mente, como as informações são processadas e porque tudo que a gente faz é programado na nossa mente, compreende? É tudo programado. Desde criancinha, desde que a gente está no útero da nossa mãe, as programações começam a ser executadas. Até através da ancestralidade, através do DNA, existem programações na nossa estrutura. Só que é o seguinte, existem padrões. A PNL veio estudar esses padrões e como modificar ou transformar esses padrões de pensamentos, emoções e de comportamentos. Então, a PNL é um conjunto de ferramentas baseados em, é, em um tripé que a gente já vai ver e que é muito eficaz para que a gente possa ter domínio de quem a gente é. Que talvez essa seja uma grande pergunta a ser respondida por cada um de nós. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? O que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? Qual é o meu objetivo nessa vida? Por que eu faço as coisas que eu faço? Então, com a PNL, é como se você pudesse reprogramar esses padrões que você tem, e que não são padrões que te levam a um lugar positivo, virando uma chave para que você possa alcançar os teus resultados. A PNL, então, traz técnicas e ferramentas muito simples, por sinal, que fazem você
mudar esses padrões, os padrões que impedem você de alcançar os resultados que você deseja em todas as áreas da tua vida. E por que que a PNL, então, a gente precisa aprender a PNL? Porque a gente vai melhorar a nossa comunicação, a gente vai superar crenças limitantes, a gente vai aumentar a confiança, e principalmente a autoconfiança, a autoestima. Porque quando a gente trabalha as crenças limitantes, a gente está trabalhando todas essas questões relacionadas às nossas capacidades ou incapacidades. E dessa forma a gente vai conseguir atingir também objetivos com maior clareza do que realmente é possível ou não, porque não adianta a gente sonhar algo impossível sem preparar o terreno. Tudo é possível desde que o terreno seja preparado, tudo desde que o solo seja preparado, a semente seja de boa qualidade, a rega, né, seja contínua, a adubação seja contínua, que tenha água, que tenha adubo e que seja colhido no momento certo. A gente não consegue colher antes do tempo e às vezes falta um pouco de paciência para que a gente possa colher. Então a jornada ela é passo a passo. Então imagine que a tua mente é como um software, um programa. E de repente você precisa atualizar esse programa porque as programações não estão de acordo com aquilo que você deseja de resultado. A PNL então entra com essas ferramentas para que você possa modificar esses padrões que não estão te levando aonde você deseja chegar, em qualquer área da tua vida. E então os três pilares da programação neurolinguística são comunicação, modelagem e ressignificação. E a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma desses pilares, ok? Quando a gente fala de comunicação, então, a gente está falando de comunicação verbal e não verbal. E o que significa comunicação verbal e não verbal? É, a gente acha que tem uma frase que é muito comum que fala assim: precisamos ouvir mais as pessoas. É verdade ou não é que essa frase é muito comum? Sim ou não? Só que isso não é uma verdade. A gente não precisa ouvir mais as pessoas. A gente precisa compreender mais as pessoas. Percebem que compreender ouvir é diferente de compreender? Porque eu posso simplesmente abrir os meus ouvidos e falar assim: aham, 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 eu estou escutando. A pessoa está falando. Existem algumas técnicas terapêuticas que o terapeuta não fala, só escuta. Já ouviram, né? Falar disso? Sim ou não? Quem é terapeuta sabe que quando uma pessoa vem de um terapeuta assim, fala assim: eu não aguentava mais, porque a pessoa não me falava nada. E precisa ter interação para que haja o quê? Empatia. Então, uma das questões e um dos conhecimentos que tem no nosso e-book é justamente sobre a escuta empática. Talvez hoje no mundo o maior problema que existe no mundo hoje é, é comunicação falha. A comunicação falha faz com que hajam guerras, conflitos nos relacionamentos, conflitos no trabalho, sim ou não?
Ah, eu pensei que você tivesse falado isso para mim. Porque a gente não tem conversa, escuta empática e conversa empática. A gente sempre quer defender o nosso lado. A gente sempre tem razão na nossa forma de ver. E quando a gente faz isso, o que acontece? Rompimentos em relacionamento. Então, dentro do processo da PNL, existe uma técnica, existem técnicas de escuta empática. E quando chega alguém com problema de relacionamento para mim, seja no trabalho, ou seja em casa com o marido, ou seja com o próprio filho, qualquer tipo de problema de relacionamento, a primeira coisa que eu ensino é a escuta empática. Só que dentro do processo de escuta empática, existe uma série de coisas, por exemplo, que a PNL traz de conhecimento, que são, por exemplo, canais representacionais preferenciais. Tá? Imagine que uma pessoa fala assim, é porque você não me escuta. E o outro fala assim, também você não me vê. Então eu tenho uma pessoa que está falando no canal representacional visual e outra no auditivo. Sabe quando que essas pessoas vão se entender? Nunca. Estão sintonizadas em estações diferentes. Uma não vai conseguir compreender a outra. Então, uma delas tem que fazer um movimento para entrar na sintonia do outro. Compreenderam o que eu quero dizer? Não é só a escuta empática, é a escuta empática e mais algumas outras estratégias. Então, quando a gente fala de comunicação, imagine que eu estou me comunicando aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo, estão me vendo e estão sentindo coisas dentro de vocês. Sim ou não? Tudo que está no externo está chegando até vocês. Quando isso chega até vocês, isso vai internamente ser processado. Esse processamento passa por filtros. O que são esses filtros? Esses filtros são toda a minha experiência de vida, tudo que eu aprendi até hoje. O que é bom para mim, o que é ruim para mim. E daí eu julgo aquilo como sendo bom ou mal. Eu comparo com situações passadas minhas. Se aquilo é bom para mim, esse filtro vai me dizer isso é bom, visual, auditivo e sinestésico, e eu vou ter uma ação. A minha mente vai promover a ação e eu vou continuar a executar aquilo para que eu consiga chegar no final daquela ação. Se esses filtros me dizem que não é bom, eu paro. Por exemplo, comidas asiáticas vivas. Não vou entrar muito no mérito. Se eu mostrar para vocês alguma comida aqui, já vai vir um filtro, porque não é o teu hábito e não é o que você aprendeu a comer, que já vai te dar nojo ou alguma outra sensação que vai impedir esse movimento. Estão entendendo o que é o filtro? Só que nesses filtros tem crenças e valores. Os valores do que é certo para você ou não. As crenças que o que é certo ou não para você. E é isso que impede você de avançar naquilo que você deseja. São filtros conscientes, compreendem? Que se não se trouxer, se não se trazer isso à consciência, você nunca vai sair desse padrão. Então, sempre o primeiro passo é compreender o nosso padrão. Não é um terapeuta, um psicólogo ou alguém externo, um coach, compreender o seu padrão. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eles vão te ajudar, logicamente. Mas se não for um terapeuta, um psicólogo que ajude você a descobrir os seus padrões, vai ser difícil você sair do seu padrão. Faz sentido isso? Tem que trazer isso à consciência, compreendem? Então, as ferramentas de PNL fazem com que a gente traga isso à consciência. E dessa forma,
estratégias, com técnicas, com práticas, a gente consegue modificar esses padrões. Legal? Tá claro ou não? Não sei se tem alguma pergunta. Deixa eu dar uma olhadinha para cima aqui. A Rosa diz: nunca ouvi falar dessa técnica ainda. Alguma pergunta? Vocês têm algum comentário? Alguma pergunta? Por enquanto tá fácil, tranquilo? Ok? É para ser fácil, ok? Legal. Então vamos continuar. Então, o primeiro é a comunicação. O primeiro pilar, tá? É a comunicação. Então, como diz a frase ali, a comunicação é o coração da transformação. E eu preciso saber o que a pessoa está sentindo. Tem pessoas que, quando existe uma técnica que a gente chama para comunicação, quando a gente fala de comunicação não verbal, a gente fala num termo que a gente fala assim, calibragem. Ou seja, eu vou me calibrar com quem eu vou conversar. É como se fosse calibrar os pneus do carro. Você tem que deixar com todos a pressão calibrada. E quando eu falo calibrar, é entrar na mesma frequência daquela pessoa que eu estou conversando. Tem pessoas que sentem o que o outro sente. Então, existe técnica para isso. Uma técnica para que você possa se conectar. Então, essa frase aqui é muito importante, porque comunicação é o coração da transformação, principalmente a comunicação não verbal. Bem diferente do que é você analisar uma comunicação não verbal, que é o que tem muito por aí em termos de linguagem, comunicação fria, linguagem fria, essas coisas de você, o cara, deixa eu detectar se aquela pessoa está falando a verdade ou está falando a mentira. Existem vários vídeos aí, o Metaforando é um deles, né? São técnicas importantes que funcionam, porém, mais importante do que isso é você conseguir se conectar com aquela pessoa que você gosta, para que você possa ajudar ela a se transformar. E você se comunicar com você mesmo é mais importante ainda. E isso leva a uma comunicação que é não verbal, é coração com coração. Não é mente com mente somente. O outro pilar é a modelagem. O que é a modelagem? Aprenda com quem chegou lá. Então, a PNL ela foi criada na década de 70 por Bandler e Grinder. Bandler, matemático, Grinder, linguista, professores da UCLA, da Universidade da Califórnia. E eles tinham em mente o seguinte: puxa vida, um era especialista, era matemático e programador, por isso programação. E o outro era especialista em linguagem, ele é linguista. Então, eles se juntaram e falaram assim: cara, se a linguagem é poderosa, e se a gente vive em padrões, se a gente descobre o padrão da linguagem de pessoas que têm sucesso, a gente vai ter sucesso também. Então, o que o Bandler e o Grinder fizeram? Eles começaram a estudar, na época, terapeutas, psicoterapeutas, que tinham um grande sucesso, que conseguiam ajudar as pessoas de uma forma muito rápida. Então, começaram com Milton Erickson com a parte de linguagem e hipnose, começaram, que eu digo, mais ou menos simultaneamente, tá? Virginia Satir, da terapia sistêmica, e também da Gestalt terapia. E dentro desse propósito de estudar o Fritz Perls, a Virginia Satir e o Milton Erickson, eles iam e filmavam os atendimentos, os detalhes dessas comunicações. A isso eles chamaram de modelagem, ou seja, eu vou modelar alguém que é padrão. Eu vou saber o que ele faz, como é que ele faz,
Então, o Bandler chegou a fumar charuto. Depois eles pararam com isso, mas eles chegaram a repetir exatamente o que aquelas pessoas faziam e começaram a ter os mesmos resultados, mesmo não sendo psicólogos, mesmo não sendo psicoterapeutas e médicos. Que eles conheceram o padrão de execução das coisas e o padrão de linguagem. Compreenderam o que eu quero dizer? Então, se você quer, e aí é que vem a frase, se você quer ser um bom locutor de rádio, modele um ótimo locutor de rádio, veja o que ele fez, o que ele estudou, o que ele treinou, se possível, converse com ele, pegue os caminhos dele, pegue os erros, acertos, e modele essa pessoa. Então, você pode modelar processos. Se você trabalha em empresas, por exemplo, você já deve ter ouvido a palavra benchmarking. O que é benchmarking? Além de modelar o seu concorrente, o melhor concorrente. Você vai pegar o cara que está bem e vai ver o que ele faz, como ele faz, os padrões que aquele concorrente teu tem. Entenderam? Isso é modelagem. Então, um dos alicerces, um dos pilares da PNL é aprender a modelar. Legal? Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? Isso não é novidade, tá? Falando nisso, os próprios autores dizem que nada do que eles criaram é novidade. Então tem muita gente que fala assim, a PNL se apropriou de técnicas de outras coisas. Não, eles não se apropriaram. Eles citaram todas as fontes, todos os autores, deram os créditos. Estão entendendo o que eu quero dizer? Por exemplo, a ponto do Milton Erickson, um dos primeiros livros que eles criaram foi o modelo Milton Erickson, ok? Não existe em português esse livro. Falando nisso, no nosso ambiente virtual, nós temos mais de 180 livros de vários, mas de PNL nós temos muito e-books lá. Há muitos PDFs de livros raros, e esses livros são raros, tá? São duas edições, mas eles só existem em inglês, ok? E nesse prefácio desse livro, o Milton Erickson escreveu o seguinte, que o Bandler e o Grinder mostraram para ele o que nem ele sabia fazer, que fazia. Ele não sabia que fazia e como fazia. Então, a modelagem passa por esse processo de compreender o que é feito. E muitas vezes quem faz não percebe que está fazendo. Faz de forma inconsciente. Entenderam? E a partir do momento em que você entende como a pessoa faz, você pode repetir o que é feito e ter o mesmo resultado. Legal? Vamos lá. E vamos para o último pilar, que é o pilar da ressignificação, que é mudar a forma como você percebe o mundo. Transforme sua visão e o mundo ao seu redor se ilumina. Imagine que você tem 5 anos de idade. E com 5 anos de idade, alguém chega e grita com você. Teu pai, tua mãe ou alguém, professor, grita com você. Você não tem tamanho suficiente para responder aquilo. Físico, você não tem conhecimento, você não tem habilidades linguísticas para dizer não, você não pode fazer isso comigo. Então, lá dentro, quando você capta essas informações externas, passa pelo filtro, vai para a tua mente, gera um outro filtro aqui, ok? Baseado naquela experiência que você passou quando você tinha 5 anos de idade. Aquilo fica registrado no teu mapa de mundo, que é uma das coisas que a gente estuda na PNL. Dentro do teu mapa de mundo interno, aquilo se ancorou, e a gente vai falar de âncoras daqui a pouco, tá? De tal forma que hoje
você enxerga situações parecidas com aquilo, por exemplo, quando alguém grita com você, como se aquela criança tivesse voltando e sofrendo aquela mesma coisa que ela sofreu quando ela tinha 5 anos. O padrão que foi ancorado com 5 anos se repete agora com 50 anos, com 40 anos, com 30 anos. E a pessoa chora, a pessoa grita, a pessoa se esconde. E a pessoa tem ansiedade e depressão. Porque ela permanece no padrão. O que significa ressignificar? É olhar aquele padrão como um adulto e não como uma criança. É olhar aquilo de uma outra forma. Estão entendendo? Porque se aquela criança tivesse tamanho suficiente, idade suficiente, a idade que você tem hoje, ela responderia para a pessoa de forma diferente. Porque ela tinha recursos que naquela época talvez ela não tivesse. Faz sentido? Então, dar um novo significado, ressignificar é dar um novo significado a algo que está acontecendo dentro de você. Se eu me sinto um incapaz, se você se sente um incapaz, se você acha que não consegue aprender, se você acha que não consegue estudar, se você acha que não consegue se dar bem na sua profissão, se você acha que não consegue se dar bem nos seus relacionamentos, padrões, esses padrões precisam ser ressignificados. Como é que se ressignifica isso? A gente vai ver, ok? Então, por que que esse é um pilar importante? Porque sem ressignificação não existe mudança. Se eu não enxergar as coisas de uma outra forma, eu vou continuar no mesmo padrão. Perfeito? Então eu preciso de técnicas, preciso de estratégias para sair desse padrão de significado para que eu possa, não é alguém mostrar para mim, eu acesse isso, para que eu possa ressignificar isso. Entenderam? Então, um terapeuta, seja de PNL, seja de regressão, seja qualquer área da psicoterapia, quando se trabalha as questões com coaching, o objetivo dele é ajudar a pessoa com técnicas e estratégias a ressignificar. E certas coisas, a maioria talvez, a gente consegue sozinho fazer isso. Outras não, ok? Outras, a gente precisa de alguém para justamente aplicar técnicas para que a gente possa sair desses padrões. Perfeito? Então, nós vimos aí os 3 pilares da PNL. A gente falou de estados emocionais, e um dos grandes objetivos nossos hoje é falar de estados emocionais nesse primeiro encontro. E como sair de estados emocionais negativos ou que nos fazem perder o dia. O que são os estados emocionais? Aqui está uma definição, são as condições psicológicas que moldam como nos sentimos, reagimos e nos relacionamos. Nós vamos simplificar essa situação. E vamos trazer um exemplo bem simples. De repente, está um lindo sol e começa a ficar brusco e começa a chover. Um estado emocional que eu tinha, que eu me sentia alegre, que eu me sentia bem, que eu me sentia ativo, começou a chover, eu baixo o meu estado emocional. Eu baixo o meu estado emocional e começo a me sentir triste, deprimido, cansado, com sono,
Ai, que vontade de deitar. Eu não estou com vontade de fazer mais nada. Eu mudei o meu estado emocional. O que são estados emocionais, então? É tudo que mexe com todo o nosso organismo, porque quando eu deixo de estar feliz, ativo, com vontade de fazer as coisas para um outro estado, muda toda a minha bioquímica. Por isso ele fala de experiências, ambientes e fatores biológicos também. Existem fatores biológicos dentro desse processo, né, que a gente traz. Mas como que a gente se reage a isso em tudo na nossa vida? Existe uma técnica, que é uma técnica aplicada, em casos de tristeza e depressão, que a gente só pede para a pessoa olhar para cima. Não importa se o céu está nublado ou não, ou está com sol. Olhar para cima muda todo o nosso contexto interno. Quando a pessoa está deprimida, normalmente ela olha para onde? Vamos lá, para onde ela olha? Para baixo. Porque isso tem a ver com a fisiologia. Estão entendendo? Ninguém que está triste fica olhando para cima e dando risada. Então, quando intencionalmente você muda a sua fisiologia, automaticamente o seu estado emocional muda. Não é congruente. Não tem como ser. Isso vai curar você? Não. Isso vai ajudar você a passar um período melhor. Compreende o que eu quero dizer? Não dá para você ficar fazendo isso toda hora. Mas a gente não toma remédio para mudar o nosso estado? Por que não usar estratégias mentais para mudar o nosso estado sem nenhuma contraindicação? Por que não? Por que não aprender estratégias e técnicas que mudem o nosso estado, nem que seja por um instante? Mas a gente tem que olhar para as causas, logicamente, e para os padrões para poder ressignificar isso. Compreendem? Mas tem um dia lá que você tem que trabalhar, cara, não adianta você ir para casa, você tem que continuar ali, muda o teu estado até que você vá para casa. E depois pensa, identifica padrões e trabalha a si mesmo ou procura uma terapia. Legal? Então, a gente tem tantos conhecimentos, por exemplo, quando a gente fala de estados emocionais, sol e chuva são modalidades e submodalidades de iluminação. Saber trabalhar com submodalidades faz com que a gente mude o nosso estado. Se eu pedir para vocês pensarem num filme de terror, como é a iluminação? É escura? Como é a música? O som? É baixo ou alto? Submodalidades. Agora, se eu falar de um romance, que tipo de música é? Que tipo de iluminação é? Que tipo de imagem é? Que tipo de música é? Submodalidades. Não tem como você ficar triste num filme de comédia. Não tem como você ficar assustado num filme de comédia e romance. Porque as submodalidades são diferentes. Então percebe que essas submodalidades que são colocadas de fora para dentro em você mudam o teu estado? Então você não pode ter estratégias e técnicas para mudar o seu estado? Sim ou não? É isso que a PNL faz. Compreendem? E logicamente que isso é uma coisa muito superficial que eu estou passando. Mas é para que vocês possam entender como a PNL pode ajudar vocês a saírem desses padrões, a entenderem. A gente fala que auto-observação é autocura. Desde que a gente perceba os padrões.
Não adianta só observar e ficar reclamando. Esse padrão não vai funcionar. Legal. Então, nós estamos falando de padrões emocionais. Positivo a gente já falou. E interessante, os positivos vão liberar o quê? A dopamina e a serotonina. Então, existe toda uma mudança bioquímica de neurotransmissores no nosso sistema, inclusive imunológico. E quando a gente fala de padrões negativos, vai aumentar o quê? A adrenalina, a raiva e o medo, por exemplo. Só que todos esses sentimentos, todos esses estados emocionais, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala até que ponto eu posso melhorar, não é ser um cara totalmente bom emocionalmente, isso eu tenho que ter um nível muito elevado, né? Mas como eu posso melhorar, sair do estado que eu estou, ou do nível que eu tenho de inteligência emocional, e ir para um outro nível de inteligência emocional? Então, essa é uma outra questão que a gente fala dentro de uma formação de practitioner. Além de estudar como melhorar o nosso estado emocional. Existem pesquisas, deixa eu só entender de vocês aqui, por isso que eu gosto um pouquinho de câmera aberta, porque daí a gente pode pegar de vocês o conhecimento que vocês têm também. Quem já ouviu ou leu sobre inteligência emocional? A Nilza, pode fazer também um reaction lá, a reação lá, a Cláudia, quem mais? É moda, tá? Se você não viu ainda, você está fora da moda. Já está passando, inclusive, que agora já estamos na inteligência espiritual já. Legal, né? Olá, Marina também. O que que acontece? A Sandra, a Isabel, legal. A Luciana também. Os autores de inteligência emocional, eles trazem o seguinte: pessoas que se dão bem na profissão, e agora eu peço que vocês reflitam na vida de vocês, não são aquelas pessoas mais inteligentes de QI, muitas vezes. Lógico, precisa ter um QI, tá? Se você tiver um QI abaixo do normal, é impossível também você trabalhar isso. Então, o que que acontece? As pessoas que são bem-sucedidas na vida não necessariamente têm um QI elevado, mas têm um QE elevado, quociente emocional, inteligência emocional. São pessoas que, nos desafios do dia a dia, conseguem ter um certo controle emocional maior do que aquelas que não têm. Então, provavelmente, pode ter acontecido de você conhecer pessoas na faculdade, na escola, que só tiravam 10, que eram muito boas naquilo que faziam, mas profissionalmente, na vida, elas não tiveram sucesso. Sim ou não? E outras que não eram tão boas assim, como notas, avançaram mais na vida e tiveram mais sucesso. Tem uns videozinhos aí, eu não me lembro o cara que não fez a quinta série, não sei se vocês já viram. Não tenho nem a quinta série. Não me lembro o nome dele. Alguém lembra o nome dele? Põe aí no chat aí. Vocês já viram o vídeo desse cara? O vídeo desse cara representa justamente o que a inteligência emocional fala. É isso, entendeu? Então, quando a gente procura, é o burrão, é isso mesmo, é o burrão. Legal, já. Então, veja bem, ó, essa é a metáfora do burrão, é a metáfora do que a inteligência emocional traz para a gente. Se a gente vai atrás do conhecimento e do desenvolvimento da inteligência emocional, isso não quer dizer que você vai ser o melhor cara do mundo, não é isso. Mas você vai atingir um novo patamar na tua vida.
Tenha certeza disso. E existem técnicas, novamente falando, para que você possa atingir novos patamares. Perfeito. Então, quando a gente fala de estado emocional, a gente fala disso. Legal? Por que o estado emocional é importante? A gente já falou muito aqui, né? Vai melhorar os relacionamentos? Não tenha dúvida que sim. Né? Se a gente tem uma postura diferente emocionalmente falando nos relacionamentos, seja eles o tipo de relacionamento que for, tá? Vai melhorar a comunicação, vai melhorar, vai reduzir conflitos, seja no trabalho, seja na família, seja nas amizades, enfim. É um grande fator olhar para estados emocionais. Autoconhecimento. Bom, primeiro que não se conhece, não se consegue mudar estados emocionais ou ter inteligência emocional se não se autoconhecer, se não se conhecer os padrões e os gatilhos. Aqui entra um outro termo, tá? Gatilhos. O que são gatilhos? O que são gatilhos? Imagine que você está passando em uma rua e sente um cheiro de comida. Pode ser um cheiro de perfume, pode ser uma música, enfim. Pode ser qualquer coisa dos cinco sentidos. Mas vamos dar um cheiro de comida. E daí, a hora que você sente aquele cheiro de comida, você pensa assim, cara, parece a comida da minha mãe, da minha avó, da minha tia, de alguém. Já aconteceu isso com alguém aqui? Sim ou não? Isso é meio universal, ok? Isso foi um gatilho. Aquela comida não é da pessoa, não é a mesma comida, o cheiro é parecido, aquilo foi um gatilho. Esse gatilho acionou uma âncora. O que é âncora? É algo lá de trás que foi ancorado. E geralmente, quando você lembra disso, você não lembra da pessoa. Você lembra de um fato. Puxa, lembra aquela vez que a gente comeu aquilo, tinha aquelas pessoas. Já vai puxando, vai transderivando, e você vai trazendo memórias lá daquela âncora que foi instalada lá atrás. Então, nós falamos de gatilho e falamos de âncora. Os gatilhos emocionais, acontece uma coisa, daqui a pouco você muda o teu estado. Esse foi o gatilho. Mas não tem a ver com a causa está lá atrás. Se você conhecer os gatilhos, você tem como também ajustar os seus comportamentos. Compreendem? Porque eles já estão conscientes. Né? A Lucy diz aqui, tudo ligado à emoção, não esquecemos. É isso, porque a âncora, para que haja uma ancoragem, é necessário, nós vamos ver a técnica de hoje, a gente vai falar de ancoragem, então eu já estou usando um pouco do tempo aqui para quando a gente chegar lá. A ancoragem é necessário que exista um estado emocional mais intenso. E normalmente o quê? Algo que faça conectar como um toque, um cheiro, ou seja, conectado nos cinco sentidos, um som. De repente você escuta uma música e lembra do teu amor lá de trás. Isso foi uma âncora. Ancorou aquela música e quando toca novamente, vem um gatilho das emoções. Não é a memória importante. São as emoções que estão presentes nessa memória. Compreende? Se não existisse emoção nessa memória, ela não viria. Não teria feito uma ancoragem. Muito boa a participação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não vi aqui. Legal. Legal, Lucy. Por que, então, estados emocionais são importantes? Porque, cara, atua na saúde mental. Isso não existe coisa mais lógica do que isso, né? Se a gente mentalmente não está bem, né, a gente não consegue, ou seja, a gestão das emoções com certeza vão reduzir estresse e ansiedade. A Márcia, eu estava falando com a Márcia tem citado muito essa questão da meditação comigo no privado. Técnicas de meditação e outras são importantíssimas, né? Mindfulness são importantíssimas para que você
tenha a sua saúde mental equilibrada, para que você tenha o teu estado emocional equilibrado. Então, técnicas de respiração para que você ajuste. Lembra que eu falei da fisiologia? Se eu respiro rápido, eu fico ansioso. Ou se eu fico ansioso, eu estou respirando rápido. Meu coração está batendo ligeiro. Agora, se eu mudo a minha fisiologia, perdão, eu começo a falar mais devagar. Eu começo a respirar mais devagar. A minha fisiologia muda, logicamente, que o meu estado se altera. Ter essas técnicas, saber usar essas técnicas e ter consciência para usar isso é muito importante. Legal? Que eu não falei de saúde física, mas a gente sabe que 80, 90% das doenças são psicossomáticas. Então, logicamente que muda todos os aspectos. Muitas das doenças vêm por causa da ansiedade, vêm por causa do estresse. Né? Quando a gente fala de neurociência, a gente fala de epigenética e a gente verifica que doenças, né, mesmo doenças hereditárias, podem ser revertidas através de uma mudança de hábitos e de comportamentos, incluindo a redução de estresse. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência. Basta que vocês leiam um pouquinho sobre a parte de epigenética para que vocês entendam isso. A mudança de estado, com técnicas de mindfulness, com técnicas de meditação, de respiração, vai fazer com que você consiga um melhor controle emocional. A parte de desempenho, eu não tenho dúvida que se você gerenciar melhor as suas emoções, você vai melhorar a sua produtividade, você vai conseguir tomar decisões mais assertivas, a gente já falou de comunicação, mas isso tem a ver, o teu desempenho tem a ver com a tua comunicação lá atrás também, que a gente já falou. Enfim, vai mudar tudo na sua vida em termos de desempenho. Por isso, estudar e aprender sobre estados emocionais é importante. E agora eu gostaria de fazer um exercício com vocês para que a gente pudesse finalizar o nosso dia de hoje. Esse exercício é simples, são 3 passos, ok? Então, pense em um momento de sucesso e confiança, intensifique a emoção, percebe? Intensifique a emoção, ou seja, visualize, ouça e sinta, e crie uma âncora. Então, deixa eu explicar um pouquinho isso para vocês. É, estamos falando de um momento no seu passado que foi um momento positivo, ok? Que contenha emoção, aonde você se sentiu bem, perfeito? Segundo passo, lembra que eu falei que para existir uma ancoragem tem que existir uma emoção intensificada, ou seja, precisa existir emoção. Lembram disso, né? Então amplie essa emoção. Como que eu vou ampliar essa emoção? É entrando na história. Se é a comida da tua mãe, da tua avó, cara, que cheiro delicioso. Ai, e o sabor agora. São os 5 sentidos que importam nesse momento. Intensificar o que você sente, o que você ouve e o que você vê. Compreende? Se é uma comida colorida, imagine essa comida, a cor dessa comida. Entenderam o que é intensificar? Sim ou não? E depois, ancore. O que significa ancorar? É você fazer um gesto. Você pode usar várias técnicas, tá? Você pode pensar numa palavra, toda vez que eu passar nessa palavra eu vou. Mas a gente vai fazer algo assim, ó, ok? Estão vendo aqui? Sim ou não? Você vai fazer isso aqui. Quando? Quando a emoção estiver no máximo, ok? Você faz aquilo. Você criou uma âncora.
Pode ser qualquer gesto, tá? Se você já tem uma âncora instalada para isso, você pode reforçar agora, ok? Então, dentro da PNL, a gente aprende empilhamentos de âncoras. A gente aprende muitas técnicas com ancoragem. Isso aqui é o básico do básico, ok? Tranquilo? Então, eu peço que vocês, sempre que vocês forem fazer um exercício de PNL, ou qualquer exercício, para que vocês possam entrar num estado emocional, criem uma estratégia. Hoje eu ensinei a dar respiração, perfeito? Mas vocês podem criar a sua própria estratégia. Se vocês já têm, a usem agora nesse exercício, ok? Então, o que eu vou pedir para que vocês façam, quem puder, quem não estiver dirigindo, logicamente, quem estiver em um local seguro, é que vocês fechem os seus olhos e iniciem essa respiração tranquilamente, serenamente, prestando atenção nos seus batimentos cardíacos, acalmando a sua mente e prestando atenção somente na minha voz agora. E à medida que vocês respiram, e vocês sentem os batimentos cardíacos, seus pulmões, deixe que a sua mente escolha um momento positivo na sua vida. Um momento onde você se sentiu muito bem. Isso. Deixe que a sua mente te leve para esse momento, sem pressa. E perceba tudo o que está acontecendo nesse momento. Perceba o que você sente. Perceba só o que é fácil para você perceber. O que você ouve. Perceba a luminosidade, as cores, tudo aquilo que for fácil. Se prenda naquilo que é fácil para você. E deixe que a emoção, o momento, vá para o momento onde foi mais forte, onde isso foi muito, muito. E sinta como todo o seu organismo se modificou. E no momento onde você sentir isso, eu quero que você ancore no seu tempo. Faça esse gesto e ancore essa sensação. Isso. E vamos pedir que a sua mente, todas as vezes que você precisar dessa sensação, basta que você faça esse gesto, que automaticamente todo o seu sistema emocional se modifica e você passa a se sentir exatamente assim. Então, todas as vezes que você acionar essa âncora, no momento em que você precisar se sentir assim, deixe que a sua própria mente se modifique para que você sinta exatamente isso. E aos poucos, sem pressa, deixe que a sua mente vá te trazendo para o aqui e agora, sem pressa, a partir de agora. Então, chegou o momento de a gente compartilhar. Como foi para você? Pode abrir o microfone.
Quem gostaria de falar? Faz um teste. Faz a âncora agora. E percebe como fica a sua respiração. Veja se modifica ou não. Como é a sensação interna. Pode escrever sim, Marina. Teste essas âncoras. Às vezes não funciona, tá? Tudo certo. Talvez você não tenha conseguido atingir. Ó, a Margarete diz paz. É necessário atingir esse auge, ok? Essa intensidade emocional. É isso que faz dar certo, ok? Quando a gente faz um trabalho individual, é mais fácil, ok? Quando as câmeras estão aqui mostrando, eu consigo perceber em vocês, através do quê? Da calibragem, se vocês atingiram isso ou não. Estão entendendo? Ó, a Regina falou respiração mais calma. Teve alguém que não conseguiu? Lógico que vai ter, ok? É normal isso. Mas o importante é entender por que, que às vezes não deu certo. Sentir leve e uma paz. Porque não chegou nesse auge da emoção, ok? Às vezes a razão ficou muito ativa. Foi pouco tempo do que de respiração, de entrar em contato consigo mesmo, deixar o tá lá de fora, às vezes pode ter algum ruído externo aí atrapalhando, ok? Então, nesses momentos é importante você estar completamente na história. Mente, corpo e espírito dentro dessa história, para ativar as emoções. E eu quero que vocês experimentem isso amanhã, no dia a dia de vocês. Deixa eu só ver agora que tem alguns comentários aqui. Nunca tinha conseguido fazer isso. Parece que não é tão forte, mas não lembro. Essa é a Marina. Não lembro bem os outros momentos para ancorar. Apenas um momento veio e achei que não chegou no auge, mas percebi sim uma mudança de padrão de respiração e sentimento. Estava relacionado a uma ansiedade de buscar. Bem leve, porém não consegui chegar nesse momento. Perfeito. Então, vocês já aprenderam a técnica. Sozinho vocês podem criar essa âncora. Compreenderam o que eu quero dizer? Ah, eu não consegui chegar nisso. Então, agora, depois que a gente terminar aqui, uma hora que você possa fazer isso. Se você quiser, você pode pôr uma musiquinha de fundo, se você gosta. Eu não pus porque muita gente não gosta, ok? Mas você pode pôr uma musiquinha porque ela ajuda a ancorar também. A você entrar no estado. Você entra primeiro no estado e se imagina naquela cena até o momento mais feliz daquela história, ou melhor daquela história, ok? Se é um almoço, um jantar, teve um momento muito significativo ali naquele almoço. Talvez era o aniversário de alguém, cantou os parabéns e ali foi o momento mais intenso. Compreenderam? Deixa chegar nesse momento no seu tempo e faz a âncora. E mentalmente você programa isso. Pede para o seu inconsciente. E todas as vezes que você precise sentir isso, basta que você faça aquele movimento. Legal? Joia. Isabel, me senti capaz e realizada. Legal. Vamos voltar para a apresentação. Está quase terminando, tá, pessoal? Não fiquem apavorados aí se estão. Não sei se estão. De repente está sendo muito chata a aula, né? E daí fica, já viu, né? O objetivo não é ser assim. O objetivo é a gente poder aprender. E a melhor forma de aprender é na prática. Deixa eu agora só compartilhar aqui. Ah, já está compartilhando, né? Estão vendo a tela, sim ou não? A Margarete disse também, sim, é como uma medicação, mas bem rápido encontrar o estado de leveza. Legal, perfeito. Então a gente já viu essa parte, como você se sentiu.
E eu peço que vocês anotem a nossa palavra-chave de hoje: início, ok? Com acento início, ok? Início. Essa palavra-chave vai servir para você tirar o certificado. E como eu disse no começo da aula, basta que você entre naquele link, eu passei inclusive o link no grupo, faça o seu cadastro lá e daí na quinta-feira será disponibilizado para você preencher as 3 palavras-chave. Então anote em um lugar que você não perca. O que a gente viu hoje então? O que é programação neurolinguística? A gente viu também por que é importante a gente aprender a PNL. A gente viu os 3 pilares da PNL, o que são estados emocionais, e a gente fez o exercício para você descobrir o seu estado de excelência, que é o exercício que serve para você ancorar e mudar o seu estado quando você precisar. E o que nós vamos ver no dia de amanhã? A gente vai falar sobre crenças limitantes. E se você ficou até o final da aula hoje, você está de parabéns, porque uma etapa já foi vencida. A jornada é passo a passo. O primeiro passo foi dado, que foi entrar no grupo. O segundo passo é ter assistido a aula de hoje. E amanhã a gente vai destrinchar as crenças limitantes e já vamos ensinar, assim como a gente ensinou hoje, uma técnica para você poder identificar crenças e transformar crenças. E eu peço uma coisa para vocês. Lá no grupo, eu peço que vocês compartilhem, principalmente compartilhem como foi a aula, como foi para você a aula, porque isso pode incentivar e vai incentivar aquelas pessoas que não puderam estar aqui, estar amanhã. Amanhã promete ser ainda melhor do que hoje, porque a gente vai entrar em crenças limitantes. Legal? Então, amanhã, transformando as crenças limitantes, liberte o seu potencial. E, para fazer um fechamento aqui, gostaria de entender de vocês como foi o dia para vocês hoje. O dia ou a noite, né? Como foi para vocês estar aqui e entender um pouquinho sobre a PNL? Legal. Margarete, bom. Alguém gostaria de falar? Pode falar, tá? Joia. Mas para mim, o que vocês estão falando aqui não interessa muito. O que me interessa mesmo é vocês saírem com essa técnica aqui, de alguma forma aplicarem ela. Né? É, é muito importante, não para mim, para você. Esse presente é para você. Para que você possa testar isso, inclusive, naqueles momentos que amanhã talvez você tenha que você não esteja tão bem e queira mudar o seu estado. Se você não conseguiu instalar a âncora, faça um processo só você. Se você tem um jeito de meditar diferente, faça. Isso vai potencializar a âncora, compreenderam? É muito importante que vocês entendam que vocês devem ser os donos dos processos de vocês. Aprender técnica é uma coisa. Fazer essa técnica dar resultado para você só depende de você. Técnica é técnica. E se você gostou da aula, lá no grupo, comente. Incentive que as pessoas estejam amanhã aqui. Eu tenho certeza que amanhã vai ser muito melhor que hoje. Então vocês todos estão convidados para que a gente possa fazer amanhã um dia ainda melhor. Legal? Um grande beijo, um grande abraço no fundo do meu coração para todos vocês. Vamos tirar uma foto ou não? Deixa eu ver se tem um negócio aqui para tirar foto. Então, ponham as suas caras aí, por favor, para a gente poder tirar aí um print
Um print. Um print aí. Vamos lá, vamos pôr as caras aí, pelo menos agora. Vamos lá, vamos pôr as caras. Lá, vamos lá. Quem mais? Isso. Vamos colocando. Acho que terão que ser duas fotos, né, Murilo? Eu acho que tem gente dormindo aí, eu acho que tem gente dormindo. Tirem também os prints de vocês aí. Mais alguém? Vamos pôr os rostinhos aí. Vamos lá que eu vou tirar foto, hein? Um, dois e. Tirem também vocês aí, ok? Parece que saiu só a minha foto aqui, hein? Tirem lá, porque a minha não ficou legal aqui. Põe lá no grupo. Tô tirando do grupo, Murilo, porque sai só a nossa mesmo. Dá um print na tela aí. Só Já aparece foi. o. Já foi Aparece para o teu zap. Então tá bom, pessoal. Eu sou meio. Isso aqui são recursos novos e eu não sei como é que funciona direito ainda. Mas, pessoal, muito obrigado mesmo. Até amanhã. Aulas excelente amanhã. Até mais. Murilo. Um grande Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau. Até mais. Abraço, abraço. Tchau, tchau.